Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, certo? A atividade de hoje está nas páginas 44, 45, 46, 47 e 41. Vocês vão se assustar com a quantidade de páginas, mas é por conta do texto que está em 3 páginas, certo? Então não são muitas questões para a compreensão do texto, não. O texto é que está dividido em 3 páginas. Então vamos lá. Para que vocês possam entender a história de hoje, certo? Vocês precisam, antes de começar a ler o texto, vocês leiam essas informações que vêm acima do título do texto, navegar na leitura, certo? Por quê? Na abertura do capítulo, você viu a capa do livro Soprinho, O Segredo do Bosque Encantado, certo? Lá no início, do primeiro texto, ele conta a história de 4 crianças, Roberto, Luizinho, Helena e Terezinha, que atravessam uma porta mágica e vão parar em um mundo encantado graças a personagem Soprinho, um menino feito de fumaça. Nesse mundo encantado, as crianças conhecem Saltito, uma fada atrapalhada. Para conquistar a amizade dela, Luizinho finge ser mágico e dá a ela um boné dizendo que se trata de um boné mágico que faz voar. Saltito conta a Luizinho que todas as noites a mãe das fadas as ensina a voar. Um dia as crianças assistem escondidas à aula das fadas. Leia e descubra o que vai acontecer nessa aula. Então prestem atenção. Saltito, que é uma das fadas do texto que iremos ler, ganhou, vocês viram aí, ó, um boné de Luizinho. E Luizinho finge ser mágico, na verdade ele não é mágico, é uma criança comum, certo? E dá um boné a Saltito dizendo que esse boné é mágico, certo? Não esqueçam disso, que será importante no desenvolvimento da leitura de hoje. Vamos lá. Então, o título do nosso texto é A Aula das Fadas, certo? O título já sugere que as fadas estão tendo aula. Vamos ver que tipo de aula é esta. Vamos começar a aula, minhas filhas, disse a fada da fonte. As 4 fadinhas fizeram fila, muito interessadas. A amiga de Luizinho ficou em último lugar e logo se viu para quê? Era para poder pintar o set. Enquanto a mãe dava explicações, ela não prestava atenção nenhuma. Então preste atenção, a amiga de Luizinho é a fada Saltito, certo? Ela não presta atenção, elas assistem a aula em fila, ela fica em último lugar para aprontar, ou seja, para fazer suas travessuras, e não presta atenção nas explicações. Depois de explicar a lição do dia, a fada da fonte passou para a parte melhor da aula. Agora vamos subir naquela árvore e tentar o voo pluma, disse ela. Que bom, adoro o voo pluma, aplaudiram as fadinhas. O voo pluma era desse tipo, em que não se bate as asas. Outra informação importante, o primeiro voo que elas tentaram realizar foi o voo pluma, que é aquele voo no qual não se bate as asas, fica-se boiando no ar, com as asas abertas. Uma delícia! As fadinhas fizeram tudo na perfeição. Já estavam adiantadíssimas em voo pluma, todas, menos Saltito. Ela levantou um voo torto para o lado, virou uma cambalhota e foi cair dentro da lagoa. Saltito caiu na lagoa, gritaram as irmãs. A fada da fonte foi correndo pescá-la, tinha ficado presa numas águas. Agora, disse a fada da fonte, quando já estavam todas de novo sobre a árvore, vamos praticar o voo comum. Ora, mamãe, voo comum não tem graça nenhuma, queixaram-se as filhas. Ensine uma novidade? Não, todos os dias é preciso praticar um pouco o voo comum. É o que vocês vão usar mais. Vamos ver. 1, 2, 3. As fadas saíram voando o voo comum, que é aquele em que se batem as asas, fazendo barulhinho. Saltito, porém, voou o voo ladeira, que é ir subindo sempre.
para o alto e só serve para fadas treinadíssimas que já sabem voar há muitos anos. Socorro! Gritou ela. Estou indo embora. A fada da fonte, mais que depressa, voou também um voo ladeira e agarrou-a lá no alto, quando já ia sumindo das vistas de todos. Que susto! Gritaram as irmãs, ao mesmo tempo quando a viram de volta. Isso é porque você não presta atenção à aula, Saltito. Saltito lembrou-se de Luizinho. E o boné? Pensou ela. Vou pôr o boné e voar, que vai ser uma beleza. Jogou para longe o chapeuzinho de fada e pôs o boné. Que é isso? Perguntaram as irmãs, muito espantadas. É um presente que ganhei de um mágico, meu amigo, explicou Saltito, toda prosa. Com ele voarei muito bem. A fada da fonte tornou a explicar tudo sobre o voo pluma e foi, de novo, atirando as filhas. Os meninos estavam com o coração batendo. Que iria acontecer a Saltito? Não aconteceu nada. Ela saiu voando bem direitinho. Para quem voou pluma pela primeira vez, fez alguns errinhos, mas sem importância, e foi aterrissar no lugar certo, sem mergulhar na lagoa. As irmãs vieram correndo para dar os parabéns. Foi o boné, explicou Saltito. Sem boné eu não vou direito. Não foi o boné, não, Saltito, disse uma voz. A surpresa das fadas foi enorme. Esse boné não faz ninguém voar e eu não sou mágico nada. Era Luizinho, que tinha saído do esconderijo. Saltito nem podia acreditar. Será possível que voei certo por mim mesma? Claro que sim. Eu só lhe dei o boné para você ver como você é capaz. Luizinho pensava que talvez Saltito não gostasse mais dele quando soubesse que era apenas um menino. Mas aconteceu o contrário. Parece que ela gostou ainda mais. Sem você, eu nunca teria aprendido a voar, disse, dando-lhe um abraço apertado. Então, Luizinho é o menino que deu o boné a ela, fingindo ser um mágico, certo? E dizendo que o boné era mágico. Pronto, agora vamos às atividades. Então, já explicando, a atividade será as questões 1, 2, 3 e 4, certo? Todas essas questões elas estão na página 47, com exceção da letra B da quarta questão, que está na página 48. Então, vocês só irão responder na página 48 a letra B, certo? Deixa eu apresentar os questionamentos. Então, vamos lá. Ler para compreender. O título do texto é Aula das Fadas. O que as fadas aprendem nessa aula? Então, vocês vão responder no primeiro aí. O que é que elas aprendem na aula? Questão 2. As 4 fadinhas se interessaram pela aula, mas uma delas queria pintar o 7, ou seja, fazer travessuras. Então, quais eram as travessuras que essa fada que não prestava atenção nas aulas realizava durante a aula? Então, vocês vão ler lá no início, na primeira página do texto, e vão ver como ela se comportava. Questão do posicionamento que ela ficava, se ela prestava atenção ou não nas aulas. Essas são as atitudes. Ó. Quais atitudes da fadinha comprovam essa afirmação? Então, vocês vão ver quais eram as atitudes dela na aula, como era que ela se comportava, se ela ficava prestando atenção, se ela ficava em primeiro lugar da fila, são essas coisas, certo? B. No começo do texto, essa fadinha é chamada pelo narrador de amiga de Luizinho. Qual é o nome dela? Então, vamos dizer qual é o nome da fada. Terceiro, sobre o primeiro voo praticado pelas fadas, responda. Qual é o nome desse voo? Então, todos os voos têm um nome. O primeiro que elas praticaram depois da primeira aula, vocês vão colocar o nome dele aí. E todos os voos que foram citados, certo? Eles têm a explicação de como é que eles são realizados. Vocês vão observar as imagens, certo? E vão marcar um X aqui
qual das imagens abaixo representa esse voo. Então, primeiro vamos responder a letra A e depois vamos dizer qual dessas 3 imagens aqui representa o voo que vocês colocaram aqui na letra A, certo? Isso na letra B. Na letra C, todas as fadas conseguiram realizar esse voo com perfeição? Vocês vão dizer se sim ou não. Eram 4 fadas. Todas conseguiram realizar o primeiro voo com perfeição? Sim ou não? Se colocar assim, vai dizer... Pronto, está explicado. Todas zoaram. Agora, se colocar não, vai dizer qual foi a fada que não conseguiu. Certo? E o que foi que aconteceu com ela. Segundo. Quarta questão. O segundo voo praticado pelas fadas foi o voo comum. Certo? Vejam, depois do primeiro voo, elas praticaram o voo comum. Saltito conseguiu realizar esse voo? Vocês vão dizer sim ou não, certo? E, por último, a letra B, que está na página 48. Por que será que elas sempre faziam um voo diferente das demais fadas? Então, lembrem, antes de praticar o voo, elas participavam de uma aula com a mãe fada, certo? Então, por que Saltito não conseguia realizar o voo da mesma forma que suas irmãs conseguiam? Aí vocês vão ver se era porque ela prestava muita atenção na aula e mesmo assim não conseguiu, se era porque ela não prestava atenção nas aulas, ficava desatenta no momento das explicações, por isso não conseguia. Isso é vocês que vão descobrir. Certo, pessoal? Então, esta será a nossa atividade de hoje. Uma excelente atividade para todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.